Olá, turma, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário aí que você está vendo esse vídeo, né? Glória a Deus pela tua vida. Vamos lá para mais um dia, né? Na nossa leitura, nosso devocional, nosso tempo de leitura e meditação na palavra. Deus tem sido tão bom para nós, né? Como tem sido bom esse tempo. Hoje nós já estamos caminhando aí para o segundo dia do mês de fevereiro e nos alegramos muito, porque mais um mês, né, o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos com Ele, de estarmos bem, graças a Deus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez hoje nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós cada um dos dias, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, pelo nosso sustento diário, pela nossa paz, pela nossa alegria, Senhor, pela segurança que temos, porque confiamos em Ti. Não confiamos nem em carros, nem em cavalos, mas confiamos no Senhor que tem feito os céus e a terra. O Senhor que criou todas as coisas e que nos formou e que nos resgatou e que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, pelo Pai maravilhoso que o Senhor é na nossa vida, pelo Senhor que o Senhor tem sido na nossa vida, pelo bom pastor que o Senhor tem sido para nós. Obrigado, Jesus, por esse momento. Eu creio que hoje não será diferente, Pai, dos outros dias. O Senhor continuará ministrando ao nosso coração a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje, semana 5, dia 4, né? Do Êxodo 7, 8 e 9. Vamos lá, vamos continuar o texto, então? Êxodo 7, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Veja, eu nomeei você como meu representante perante o faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele. E o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que eu ordenar, e o seu irmão falará com o faraó, para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que o faraó resista em deixar o povo sair, e vou multiplicar os meus milagres no Egito como sinais do meu poder. Mesmo assim, o faraó não os ouvirá. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito e castigarei essa nação com grandes manifestações de juízo. Assim tirarei todo o meu povo, os israelitas, da terra do Egito. E os egípcios saberão de uma vez por todas que eu sou o Senhor, quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. O Senhor disse a Moisés e Arão: Quando o faraó pedir a vocês que façam algum sinal para provar que eu os enviei, você, Moisés, dirá a Arão: Jogue a sua vara no chão diante do faraó, e a vara se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. No momento certo, Arão jogou a vara no chão diante do faraó e dos oficiais do rei, e de fato ela se transformou em serpente. Então o faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito, por meio de artes mágicas. Cada um deles jogou a sua vara no chão, e estas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou as serpentes deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Mas vá ao encontro do faraó amanhã cedo. A essa hora ele irá até o rio. Fique lá à espera dele na beira do rio. Leve na mão a mesma vara que se transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe: O Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer: Deixe que o meu povo vá me prestar culto no deserto. Mas até agora vossa majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor: com esta vara que trago comigo, vou bater nas águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio.
O Senhor disse ainda a Moisés: mande Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas e sobre os açudes e todos os reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber água do rio. Havia sangue no Egito inteiro. Mas os mágicos egípcios fizeram a mesma coisa. Com práticas de magia, transformaram a água em sangue. Por isso, o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Nem este grande milagre fez o faraó considerar seriamente a situação. Ele simplesmente virou as costas e foi para o seu palácio. Para achar água potável, os egípcios tiveram de cavar poços perto do rio, porque das águas do rio não podiam beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu as águas do rio. Então aqui a gente começa com as manifestações, né, de juízo do poder de Deus, como o Senhor mesmo diz, que ele endureceria o coração do faraó para que o seu poder, para que essas manifestações de juízo viessem sobre o Egito. Gente, eu queria muito que vocês guardassem no coração de vocês essas passagens aqui de Êxodo, porque nós vamos perceber que o Senhor vai continuar falando conosco durante vários textos dentro da palavra, mas principalmente quando a gente estiver lendo lá no final do ano sobre Apocalipse. Por quê? Porque isso aqui que nós estamos lendo, o livro de Êxodo, traz exatamente uma tipologia, uma alegoria, uma maneira de Deus mostrar para nós o que ele faria naquele momento da história para libertar o seu povo Israel do Egito, que era um tipo de libertação também, não deixa de ser, né, para aquele momento da história. Mas Deus estava contando uma história de redenção, Deus estava contando uma história de restauração da raça humana e de toda a terra, e de como Deus vai trazer então manifestações de juízo sobre a terra, sobre a impiedade, sobre toda a nação, sobre todas as nações, no sentido de aqueles que não estiverem realmente dando ouvidos à voz do Senhor. Faraó é um tipo de anticristo para nós dentro da Bíblia. Ele vai trazer essa tipologia, essa alegoria para que a gente compreenda o que Deus está fazendo. Então aqui começam as pragas do Egito e a gente vai ver lá na frente que Deus vai fazer a mesma coisa. Deus trará no tempo da grande tribulação e depois com as taças da ira de Deus as mesmas manifestações de juízo sobre toda a terra também. Então Deus está nos contando uma história maravilhosa de redenção. Nós precisamos enxergar o poder e o que Deus está falando. Capítulo 8. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me oferecer culto. Se você não deixar, vou encher todos os teus territórios de rãs. O rio transbordará delas. Elas subirão do rio, avançarão pela terra e entrarão na sua casa. Nem nos quartos de dormir vocês terão descanso, pois as rãs entrarão neles e subirão nas camas. Isso também ocorrerá nas casas dos seus oficiais e avançarão sobre o povo. Entrarão nos seus fornos e nas suas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre você, seu povo e todos os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, para fazer subir rãs em toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e apareceram rãs que cobriram a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes mágicas, fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: é só dizer quando devo orar a seu favor, pelos seus oficiais e pelo seu povo,
para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio. O faraó respondeu: que seja amanhã. E Moisés disse: está bem, vossa majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de você e das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido ao faraó. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram as rãs mortas em montões, espalhando um terrível cheiro por todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isto aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer. Então o Senhor disse a Moisés: mande Arão bater com a vara no pó da terra. Ao fazer isso, o pó vai se transformar em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado. Assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens e os animais ficaram infestados de piolhos. Todo o pó se transformou em piolhos na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram produzir piolhos. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Isso é o dedo de Deus. E disseram eles ao faraó, mas o coração do faraó continuou endurecido. Ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante cedo de manhã e vá encontrar o faraó na beira do rio. Quando ele estiver indo às águas, diga a ele: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir oferecer culto a mim. Se não deixar, vou mandar um enxames e mais enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. E as casas do seu povo e toda a terra em que vivem, os egípcios estarão cheios de moscas. Mas note bem, farei com que na terra de Gósen isso não aconteça. As moscas não amolarão os israelitas. Assim você terá de reconhecer que eu sou o Senhor de toda a terra. Para deixar isso claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal do meu poder mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a casa do faraó e as casas dos oficiais e de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, podem oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo no Egito. Isso não, respondeu Moisés. Os nossos sacrifícios são uma abominação para os egípcios. Se fizermos isso aqui na terra deles, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem. Lá ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos mandou. Então o faraó disse: podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não vão muito longe, e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que eu sair daqui, vou orar ao Senhor. Pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas se retirarão do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Mas não queira nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu do faraó, orou ao Senhor. O Senhor atendeu ao pedido de Moisés, e as moscas deixaram o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Temos no capítulo 8 mais 3 pragas, na verdade, né? Aqui no capítulo 8, as rãs, né? Isso, as rãs, os piolhos e agora as moscas. E dessas 3 vezes, Faraó pedia para que Moisés intercedesse, para que Deus retirasse a praga. Moisés orava, mas novamente o faraó se endurecia. Então, as manifestações de juízo, elas têm a tendência de ir, na verdade, se intensificando ou demonstrando cada vez mais, né, o poder de Deus, porque no início os magos conseguiam até fazer igual, mas a partir dos piolhos eles já não conseguiram fazer, porque eles mesmos dizem: isso é o dedo de Deus, né? Deus está fazendo algo
que é muito maior do que qualquer mago, do que qualquer mágico, do que qualquer feiticeiro poderia fazer. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor de toda a terra. Deus está mostrando o seu grande poder ao império das trevas, ao próprio anticristo aqui na tipologia do faraó, para libertar o seu povo, para trazer então libertação e trazer restauração. Vamos capítulo 9? Capítulo 9 diz assim: o Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que ofereça culto a ele. Se não deixar e insistir em impedir o povo, saiba que o poder do Senhor destruirá o seu rebanho que está no campo. Morrerão os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, porque Deus mandará uma praga gravíssima. Mas a praga só atingirá os animais do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor determinou um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas dos rebanhos dos israelitas nenhum animal morreu. O faraó mandou verificar e viu que nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Apesar disso, continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem com a mão cinzas de um forno, e Moisés jogará a cinza para o ar diante do faraó. A cinza se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. Esse pó vai produzir tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles pegaram cinza do forno e se apressaram ao faraó. Moisés jogou a cinza para o ar e ela produziu tumores que se abriram em úlceras nos homens e nos animais. Os mágicos nem conseguiam ficar em pé diante de Moisés, porque ficaram cobertos de tumores, junto com o restante dos egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O Senhor os tinha prevenido de que isso aconteceria. Depois o Senhor disse a Moisés: levante bem cedo amanhã e diga ao faraó: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair do Egito para me servir. Desta vez enviarei todas as minhas pragas contra você, contra seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Pois eu já poderia ter destruído você e seu povo com uma peste mortal que teria eliminado você da terra. Mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Deixa eu só anotar aqui, gente. Isso aqui é... vai continuar desafiando o meu poder, vai continuar proibindo o meu povo para não deixá-lo ir. Amanhã a esta hora enviarei uma chuva de pedras sobre o Egito, e vai ser terrível. Nunca em toda a história do Egito, desde que foi fundado, caiu uma chuva tão forte como a que vai cair amanhã. Agora trate de mandar recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo, porque os homens e os animais que estiverem no campo e que não estiverem abrigados serão atingidos pela chuva de pedras e morrerão. Alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e se apressaram em recolher seus servos e seus rebanhos em abrigos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram no campo os servos e seus rebanhos. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu. Vamos lá. Assim que Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e raios caíam sobre a terra do Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos caíam sem parar. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela, desde que se tornou uma nação. Foi grande a destruição em toda a terra do Egito. Os animais e os homens que estavam no campo morreram. A chuva de pedras destruiu também toda a vegetação e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu a chuva de pedras.
Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e finalmente vejo que pequei. Confessou: o Senhor é justo, eu e o meu povo erramos. Orem ao Senhor pedindo que faça parar esses trovões e essa chuva de pedras. Façam isso e eu os deixarei ir. Vocês não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: logo depois que eu sair da cidade, vou levantar as mãos ao Senhor, e os trovões e a chuva de pedras cessarão. Isto será mais uma prova de que a terra pertence ao Senhor. Mas quanto a vossa majestade e aos seus oficiais, bem sei que não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque ainda não tinham brotado da terra. Quando Moisés deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos para o Senhor, e imediatamente os trovões e as chuvas de pedras pararam por completo. Assim que parou a tempestade, o faraó voltou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou o povo de Israel sair. O Senhor tinha dito a Moisés que isso aconteceria. Temos aqui então no capítulo 9, né, nosso último texto de hoje, mais algumas pragas, né? Agora veio a praga das mortes dos animais, depois os tumores e por último aqui a tempestade, né? Também isso sobre toda a terra do Egito. Deus traz uma grande destruição, Deus traz uma grande catástrofe natural sobre a terra do Egito, para mostrar o seu poder, e ainda assim a palavra diz que o Senhor endureceu o coração do faraó, porque ele já tinha dito a Moisés que faria isso para mostrar. Gente, o endurecimento de faraó não é para, sei lá, mostrar o quanto o faraó ainda é poderoso, não, é o contrário. O endurecimento de faraó é proposital para que toda a terra, para que o próprio faraó, para que todo o povo, para que Israel, né, os israelitas, vissem a manifestação de juízo de Deus, vissem o grande poder do Senhor em se manifestar através da natureza, através dos animais, através do pó da terra se tornando em piolhos. Então, toda a terra está nas mãos do Senhor. E eu gosto muito de examinar as escrituras nesse aspecto e perceber que é o próprio Senhor trazendo juízo sobre o Egito. É o próprio Senhor mostrando ao seu povo que ele tem cuidado deles. Se vocês prestarem atenção na maioria, né, das pragas, não em todas, mas na grande maioria, o Senhor gosta de frisar que a praga só cairia sobre o povo do Egito, só cairia sobre o Egito, a terra, né, do Egito ali, aquela região que estava sob o domínio do faraó. Mas o Senhor é claro em dizer: mas sobre a terra de Gósen, onde o meu povo está, mesmo que seja dentro do território egípcio, mas o meu povo está ali, naquele lugar, eu mostrarei que eu darei livramento a eles. E nessa noite, ai que tosse chata, eu quero aproveitar esse texto tão maravilhoso que o Senhor ministra isso ao nosso coração, o entendimento que o Espírito Santo tem trazido para nós a respeito desse cuidado de Deus, mesmo diante de toda essa destruição que estava acontecendo no Egito. O Senhor guardou todo o tempo o seu povo, Israel. Deus guardou todo o tempo o lugar onde o seu povo Israel estava morando. Eles não sofreram com as pragas, eles não sofreram com a mortandade, eles não sofreram com as doenças, eles não sofreram com os tumores, eles não sofreram com a falta, né, de suprimento, eles não sofreram. O Senhor os guardou porque era o seu povo. As pragas do Egito, elas trazem então essa tipologia sobre o final dos tempos, né? Como eu falei para vocês para Apocalipse. E esse é o momento então que precisamos crer que mesmo diante da grande tribulação, mesmo quando o anticristo se revelar e começar a trazer perseguição, trazer destruição sobre a terra,
O Senhor virá com a sua mão poderosa, e ainda que seja também as manifestações de juízo de Deus caindo sobre a terra, o Senhor guardará o seu povo. Então, nós, olhando para a palavra, nós vamos chegar lá em Apocalipse e vocês vão ver junto comigo. Nós, a igreja, os que estivermos vivos na volta de Jesus, passaremos sim pela grande tribulação, ainda que alguns queiram dizer que não. A Bíblia nos é clara em dizer que a igreja estará no meio desse turbilhão que vai ser a grande tribulação. Mas aqui, esse texto já está dizendo para nós que o Senhor guardará o seu povo, mesmo diante de todas as pragas que o Egito sofrerá, mesmo diante de todas as manifestações de juízo de Deus, o Senhor estará com o seu povo. Quem é o seu povo? Hoje é Israel e a igreja. Somos nós todos, esse corpo de Cristo sobre toda a terra. O Senhor nos guardará, ainda que o anticristo, ainda que Faraó desse tempo, antes da volta de Jesus, tente nos destruir. Ele pode até destruir o nosso corpo, né, tentando nos matar, mas nós ressuscitaremos com Cristo e estaremos com Ele. Então, essa confiança, gente, ela precisa estar no nosso coração como cristão. Quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa então a compreender essas verdades que a palavra de Deus diz para nós, e então esse entendimento vai trazendo paz, vai trazendo alegria, vai trazendo esperança, vai trazendo expectativa de como vai ser tremendo e maravilhoso presenciar a manifestação dos juízos de Deus sobre a terra, sobre o nosso opressor, sobre os nossos inimigos espirituais, e como Jesus vai ser esse libertador para toda a eternidade, trazendo então juízo sobre a terra. Amém, queridos? Então terminamos nossa leitura. Eu quero aproveitar você que está aí comigo só durante a leitura. Deus abençoe. Ótimo dia para vocês aí, né? E quem ficar comigo aqui para oração, eu quero aproveitar esse texto, como eu mesmo disse aqui, a gente pode aproveitar aquilo que o Espírito Santo já está ministrando ao nosso coração, e eu quero orar esse livramento, eu quero orar essa manifestação do poder de Deus que nós vamos presenciar se nós estivermos vivos ainda, e se nós não estivermos vivos, nós seremos transformados. Nós ressuscitaremos na volta de Jesus e presenciaremos também a ira de Deus, né? Essa manifestação de juízo de Deus sobre o faraó, o anticristo. Amém? Então, Deus abençoe. Vamos orar um pouco, gente? Vamos entregar esse momento aqui para o Senhor em oração. Pai, eu te louvo por essa palavra hoje, Senhor. Nós podemos ver diante desses textos como o Senhor mostra o que vai acontecer no final dos tempos, Pai. A volta de Jesus, ela é certa, ela é uma promessa poderosa para nós. Jesus, como igreja, como Israel, tem recebido já também essa promessa, Senhor. E Moisés aqui tipificando o Senhor, o Egito tipificando o mundo, Faraó tipificando o anticristo, esse povo, Senhor, debaixo de tanta perversidade, de tanta humilhação com o teu povo. O Senhor diz que o Senhor trará manifestações de juízo. E isso está escrito aqui para nós, Pai, para que nós possamos crer, para que nós possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor vai fazer nos últimos dias, com aquilo que o Senhor vai fazer na volta do teu Filho Jesus, estabelecendo então o seu reino, liberando o seu povo para te adorar eternamente, Senhor, libertando o seu povo dessa escravidão do pecado, nos trazendo redenção final sobre toda a terra, Pai. E nós estaremos com o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra tão poderosa ao nosso coração, por saber, Senhor, que cada Deus que tem sido adorado sobre essa terra vai ser vencido pelas manifestações do seu poder, porque somente o Senhor é Deus, porque somente o Senhor é Senhor sobre toda a terra, porque somente o Senhor é merecedor da nossa adoração, da nossa exaltação, Senhor, do nosso louvor, da nossa gratidão, Pai, porque o Senhor tem sido bom para nós hoje. E o Senhor vai continuar guardando as nossas vidas, mesmo diante da grande tribulação, Senhor. Mesmo nós lendo, né, a Tua palavra, compreendendo os textos bíblicos,
Sabemos que o Senhor estará conosco durante todo o tempo de perseguição, durante todo o tempo de grande martírio, durante todo o tempo, Senhor, de grande escassez e destruição sobre a terra. O Senhor estará guardando o seu povo. O Senhor estará guardando o seu Israel. O Senhor estará guardando a igreja, assim como o Senhor guardou esse povo ali no Egito, mesmo diante de toda essa tribulação que eles estavam passando. Jesus, muito obrigada, Pai, pela tua palavra sendo liberada ao nosso coração, a tua palavra nos ensinando, Senhor, todos os dias o que devemos realmente crer, no que nós devemos confiar, em quem nós devemos confiar. E nós dizemos mais uma vez, Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no nosso Deus, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que vai guerrear as nossas guerras, que vai ser a voz que vai falar contra o nosso inimigo, contra o nosso opressor. Jesus, assim como Moisés, assim como Arão, assim como tantos homens, Pai, dentro da palavra de Deus, trazem essa alegoria, trazem essa tipologia sobre o teu filho Jesus, mas é Jesus quem vai se levantar sobre a terra e vai realmente guerrear as nossas guerras e que vai, Senhor, vingar toda essa escravidão durante tantos e tantos e tantos e tantos anos, Pai, em que nós fomos escravos do pecado, da morte. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por Jesus ter morrido naquela cruz e ter dado tantas promessas poderosas para nós. Obrigada, Jesus, por esse texto que o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Muito obrigada, Espírito de Deus. Continua falando na minha vida, na vida dos meus irmãos. Continua ministrando o nosso espírito, Pai, fazendo com que sejamos realmente convencidos dessa verdade, dia após dia. Que a nossa mente, Pai, seja transformada, renovada, Senhor, pela Tua palavra e possamos parar de crer, Senhor, nas mentiras, nos enganos do diabo, de que nós não teremos vida eterna, de que nós não teremos salvação, de que nós não teremos uma vida com o Senhor, de que nós não temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós, porque no tempo de escravidão, Pai, é isso que o diabo fala ao nosso coração, de que nós não temos um Senhor, de que nós não temos um Deus que tem cuidado de nós. Com certeza, Jesus, Israel, durante os 400 anos de escravidão, pensou inúmeras vezes isso, mas o Senhor prova o seu amor, entregando o próprio Jesus, entregando, Senhor, a vida do teu filho naquela cruz para trazer libertação e remissão de pecados, Senhor, da terra. E nós desejamos estar com o Senhor, crendo nessa verdade, Senhor, crendo na tua palavra. Não nos deixa, Senhor, desanimar, não nos deixa, Senhor, nos abater diante das circunstâncias. Que nada, Senhor, possa tirar os nossos olhos das promessas e do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Pai, por esse momento com o Senhor. Obrigada, Jesus, por essa palavra sendo vivida, sendo transformadora dentro de nós, Pai. Oh, Senhor, ministra a vida dos teus filhos onde quer que eles estejam, Senhor. Que as nossas vidas sejam totalmente transformadas, dia após dia, nessa palavra. Obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar fazendo a nossa leitura, orando a palavra, né? Ministrando essa verdade de Deus ao nosso coração. Amém? Deus abençoe. Ótima noite. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui.